Quando a pessoa está na frequência de meio a 3,5 Hz, ela está em frequência de delta. Ela está adormecida ou em estado de um sono muito profundo. A pessoa não sonha, ela tem um repouso reparador, restaurador. Determinados hormônios, a melatonina, endorfina, serotonina, dopamina, só são produzidos com mais intensidade nessa frequência. Por isso que muitas vezes os médicos colocam o doente em coma induzido, porque determinadas reações saudáveis só acontecem nessa frequência. O Dr. Sorraco falou sobre a importância da qualidade do sono. Tem gente que descansa, mas não relaxa. Vai dormir, toma Lexotan, toma Frontal, toma Valium, acorda cansado. Sonha que trabalhou a noite inteira. Na frequência de 3,5 a 7,5 Hz, a pessoa está em teta. É uma frequência em que você sonha. Você descansa, mas não relaxa. Só que aqui você já está dormindo. Nessa frequência que eu coloquei em vermelho de 7,5 a 13, nós estamos em alfa, que é a frequência do planeta. Quando eu dividi 300 mil quilômetros por segundo por 40 mil, nós chegamos em 7,5. Nessa frequência de alfa, é a frequência que nós atingimos quando nós estamos em estado meditativo. E está provado que quando você tem um ataque de pânico, ou quando você tem depressão, ou quando você está muito preocupado, ansioso, magoado, ressentido, ou quando você tem medo, você está fora dessa frequência. Que nessa frequência, você não consegue sentir nenhuma emoção que crie miasmas que vá adoecer você. Aí entramos novamente na importância da meditação. E o Dr. Sorraco estava falando hoje, eu estava sentadinho observando como as coisas se encaixam, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Eu estudei no Japão também, mas a minha escola de referência é na Índia. Estive 2 vezes também no Japão. Ele falou muito sobre a importância da alimentação. Quando nós temos alimentos de origem vegetal, ele falou dos cereais, das frutas, são alimentos que têm exatamente essa frequência. Então, se você tem uma alimentação alcalinizante, que ele falou que era só 10% dos alimentos, os germinados, o suco de clorofila, as frutas, os cereais, os legumes, você entra numa frequência que você não adoece. A carne vermelha, o animal sente medo. Então ele descarrega determinados hormônios, miasmas, de medo, de angústia, e aquilo te joga numa frequência acima de 25 Hz, que é a frequência perigosa, onde você pode ter um derrame, um problema cardíaco muito sério, que é a frequência de gama. De 13 a 25 é o que nós estamos nesse exato momento, que é a frequência de beta. É a frequência de quando você tem que trabalhar, estudar, produzir. Nós estamos nessa frequência. É uma frequência que você não adoece, mas que determinadas reações metabólicas no seu corpo também não acontecem. Por isso que nós precisamos repousar com qualidade para que o corpo se reorganize. E é muito comum pessoas com acima de 25 Hz, e aí as pessoas elas podem ter um colapso a qualquer momento, correto? Muito comum nas grandes cidades, principalmente quem não pratica atividade física, tudo aquilo que o doutor falou. Dentro da medicina da Índia, medicina ayurvédica, eles comparam o ser humano a um automóvel com 4 pneus. E para que nós tenhamos saúde, é importante que haja um equilíbrio entre os 4 pneus. O primeiro pneu seria a alimentação adequada. Não adianta fazer curso de Reiki, nível 1, 2, 3A, 3B. A pessoa ir semanalmente ao melhor acupuntor do Rio de Janeiro. A pessoa praticar esportes. A pessoa tomar homeopatia. E a pessoa come sanduíche, McDonald's todo dia, toda hora. Isso não quer dizer que ela não possa comer, correto? Tudo dentro de um limite. É muito importante que nós tenhamos uma alimentação com qualidade.
O segundo pneu seria o repouso. Nós vimos que existem diferentes tipos de sono. É o repouso restaurador. Essa meditação que nós falaremos agora, existe uma recomendação que ela seja feita 2 vezes por dia. Logo de manhã, que existem energias ascendentes, o planeta está despertando, e é importante que a gente acorde nesse horário de 5 a 7 da manhã. Nós estamos dentro do relógio da medicina chinesa, no meridiano do intestino grosso, ligado ao chakra básico. Então, se você acorda até às 7, você acorda com uma disposição muito grande. Aí você fala, vou dormir mais um pouquinho, você acorda às 9, todo quebrado, todo moído. Existe uma inteligência biológica, uma ressonância entre o ser humano e os astros. Correto? Então, é muito importante que a pessoa medite de manhã e que ela medite também antes de dormir. Porque a gente, durante o dia, a gente vai enfrentar problemas. Não tem essa de falar, não, eu não tenho problemas. Todos têm. Seja problema de família, problema de trabalho, problema de dinheiro, problema de saúde, mas todos têm. Nós temos um planeta onde existe um karma coletivo. Nós sabemos que Jesus, ele era um espírito de luz, ele não tinha karma, e traíram ele, negaram ele, pregaram ele, isso mostrando que nem todo sofrimento é kármico, existe um karma coletivo no planeta, e você vindo para esse planeta, você vai enfrentar as dificuldades sim. Jesus dizia, para cada dia basta o seu próprio mal. Então a gente vai enfrentar diferentes problemas, liga a televisão e vê a quantidade de atrocidades que acontecem diariamente no planeta, e a gente vai se recolher para dormir, principalmente se assistir o Jornal da Globo, aí que leva todo aquele problema, né? Habeas corpus, solta o bandido, e aí a gente leva aquela mágoa, aquela revolta, e não tem frequência que aguente. Como é que você vai entrar em frequência de repouso profundo, restaurador? Não tem cérebro que aguente uma coisa dessa. Então é muito importante que antes de você dormir, se recolher, que você faça trabalho, seja de meditação de pranayama, seja reiki, seja uma outra meditação qualquer, para você desacelerar. Você não pode, antes de dormir, ligar para aquele teu filho que só te conta problema, o neto que só te conta problema. Aí vai dormir daqui a 15 minutos, espera aí que eu vou dar uma olhada na conta bancária. Aí vê um cheque que caiu sem fundo, aí vai dormir. Não tem cérebro que aguente uma... Como é que você vai entrar em repouso reparador depois de abrir a conta do Credit Card antes de dormir? Não tem como, entendeu? Então, é muito importante meditar antes de dormir. Depois, a atividade física. O Dr. Sorraco estava falando aqui da importância do movimento. Não existe uma pessoa sedentária que seja saudável. Ele falou, pode ser uma caminhada, não pode não ser nada. Vocês podem fazer Qigong, Tai Chi Chuan, yoga, corrida, bicicleta, jogar vôlei. Não pode não fazer nada. Aí vocês terão um problema. Correto? Não adianta comer alface, ficar meditando, e não fazer nada. Vocês vão... É um caminho sem retorno. Vocês terão problemas de saúde. Qual? Não se sabe. Depende da carga genética de cada um. A propensão que cada um tem para adoecer, o órgão de choque que cada um tem. E por último, nesse último pneu, nós temos os pensamentos. É muito importante que a pessoa nutra pensamentos positivos, construtivos. Nós sabemos que pensamento tem cor, pensamento tem forma, pensamento ocupa lugar no espaço, mente sã, corpo são, os pensamentos são criativos, ninguém sente nada sem antes pensar. Aí vem a importância da meditação. As emoções, a pessoa que reage positivamente, o Dr. Sorraco estava falando do bambu, da importância de você reagir de forma flexível aos acontecimentos, e as atitudes. Essas atitudes aqui eu poderia citar como exemplo, mastigar bem os alimentos. Não adianta você selecionar bons alimentos e engolir os alimentos, porque estômago não tem dente. Então, é um conjunto de coisas, se vocês quiserem ter saúde, que vocês vão ter que observar. Mas nesse contexto todo entram os pensamentos.
entra a meditação. Jesus falava isso, aquietai-vos. Se tranquilize, correto?